Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje, último dia do ano de 2017, e eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, que Deus os abençoe e que 2018 nós possamos continuar juntos. No finalzinho do ano de 2016, no último dia também, eu gravei um vídeo chamado Projeto Bluebeam, é o que aparece aqui. E nesse eu fiz aí o balanço do que foi o canal, o trabalho aqui no YouTube e estar com vocês. E nesse dia eu comemorava muito feliz a marca de 560 inscritos. E hoje nós passamos de 9.100 inscritos. Muito obrigado. Aquele projeto que eu fiz para 2018, que era aumentar, progredir o trabalho da pregação do Evangelho através das redes sociais, Deus me abençoou, trouxe vocês aqui e pudemos aí ter um resultado que eu não esperava, um resultado muito melhor do que eu esperava. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam os vídeos, deixaram um like e também se inscreveram no canal. Muito obrigado. E 2018 eu quero fazer melhor do que eu fiz em 2017 e assim por diante. Vamos progredindo juntos, tá? E para não ficar só nessas palavras, eu quero também trazer um estudo bíblico para você refletir aí e para você entrar 2018 com esse pensamento, que essa mensagem possa tocar no seu coração. O pecado na vida do crente. Quando eu falo de perca de salvação, de que eu não acredito nisso, de que o crente verdadeiro jamais pode perder a sua salvação, muitas pessoas não compreendem, muitas pessoas não entendem, e eu sei é difícil, porque para mim aceitar esse entendimento foi difícil também. Eu tenho uma irmãzinha, não vou revelar o nome dela, muito amada no Senhor, em que eu falei várias vezes disso para ela, ela também não compreendeu, e até um dia ela me mandou uma mensagem dizendo: irmão, agora eu entendi a graça. Então realmente é um entendimento para poucos, mas é bíblico e é verdadeiro. O verdadeiro cristão jamais perde a sua salvação. Mas por eu falar isso, as pessoas me entendem mal e julgam de forma errada e dizem: então pode pecar à vontade? Você está dando permissão para pecar? Não é isso. Não é isso, eu nunca falei isso. E eu tenho vários vídeos aí combatendo pecados como prostituição, adultério, fornicação, soberba, arrogância, tantas coisas ruins, idolatria. Não é isso. Mas também aquele que acredita que se pecar, né, se cometer uma falha como crente, te leva a perder a salvação, então você está condenado. Porque todos nós pecamos. E a Bíblia, ela nos dá apoio para isso. A Bíblia nunca diz que o crente, depois de aceitar a Cristo, ele se torna um ser perfeito que nunca mais peca. Pelo contrário, todos nós estamos sujeitos a falhas. Quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento a sua alma está salva. Você está livre do inferno, da condenação eterna, porque Cristo pagou a sentença por você. O castigo que você merecia ficou na conta de Cristo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas as pessoas se negam a entender isso. E todos nós, crentes, somos pecadores. Infelizmente, nós caímos nesse erro por causa da nossa carne. O espírito está salvo, mas a carne ainda não. O corpo ainda não. O corpo só vai ser completamente perfeito no dia do Senhor, no dia da ressurreição, quando nós teremos um corpo igual ao de Cristo. Um corpo perfeito, um corpo transformado. Nesse momento, nós não experimentaremos mais o pecado, mas por enquanto nós estamos sujeitos. O apóstolo João, um apóstolo que é conhecido por ser o apóstolo mais amado, mais achegado a Jesus, chamado de o apóstolo do amor. O apóstolo que teve as revelações mais fantásticas da Bíblia, o livro de Apocalipse. Deus revelou tudo a ele.
e na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e fazemos Deus de mentiroso. João admite, apesar de ser um homem santo, que lutou pelo evangelho até o final, ele admite: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, fazemos Deus de mentiroso. Nós, infelizmente, erramos. E o que dizer do apóstolo Paulo, que entregou toda a sua vida no ministério da pregação do evangelho, no evangelismo, e levar Cristo a milhares de pessoas, centenas de lugares diferentes, com as suas grandes viagens missionárias. Paulo também admitia que era um pecador. Paulo visitou, foi arrebatado em espírito até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis de que ele não podia dizer a homem nenhum. Mas ele também admite com todas as letras que, infelizmente, era um homem pecador, que cometia pecados, que falhava, que errava. No livro de Romanos, capítulo 7, Paulo diz o seguinte, vamos ler dos versículos 14 a 18. Olha o que Paulo diz, olha. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Apóstolo Paulo, que dedicou toda a vida ao Evangelho, que nos deixou as instruções, talvez as mais importantes da vivência cristã, do convívio com a igreja, com a sociedade. E ele diz que dentro de mim habita uma lei que é contra o meu entendimento. Eu sei qual é a vontade de Deus, eu sei que a vontade de Deus é boa, e como ele diz, eu sei que a lei de Deus ela é espiritual, mas dentro de mim habita uma força que me faz fazer o contrário. Aquilo que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu aborreço, aquilo que eu odeio, eu acabo fazendo. Essa é a triste realidade de nós, os cristãos. De nós, aqueles que depositamos a nossa fé em Cristo. A nosso livro, o nosso nome, já está escrito no livro da vida, de uma vez por todas. A nossa passagem para o céu já está garantida no sangue de Cristo. Mas, infelizmente, nós estamos sujeitos a errar. Isso é verdade. E ninguém pode negar. Versículos 19 a 24, Paulo especifica por que ele erra tanto. Vamos ler aqui, ó. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha só, Paulo diz que o pecado habita nele. No corpo, não na alma, porque a alma já está salva. E a alma entende a lei de Deus. E a alma sabe que a lei de Deus é espiritual e boa. Mas o nosso corpo é terreno. E ele é, infelizmente, ele é atraído e ele é levado pelas coisas da terra. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Foi o que eu disse naquele vídeo que eu falei de corpo espiritual, corpo físico. O corpo espiritual está salvo em Cristo, porque Cristo pagou a sua dívida, ele foi a propiciação pelos seus pecados, ele se ofereceu voluntariamente para cumprir uma pena que era sua e minha. Mas o corpo ainda está nessa terra, e o nosso corpo só estará completamente livre do pecado quando formos ressuscitados com Cristo na sua vinda, na sua volta tão gloriosa. Nesse momento, abandonaremos de vez o pecado e nunca mais repetiremos esta frase que Paulo fala aqui no versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará
do corpo desta morte? Miserável homem que sou, sei o quanto a lei de Deus é boa, mas continuo tropeçando nela. Mesmo depois de ter colocado Cristo no meu coração, mesmo depois de ter dado a minha vida à direção do Espírito Santo, mesmo depois de ser templo e morada do Espírito Santo, ainda continuo errando. Então é muita prepotência você dizer que se pecar, você perde a salvação. Então você já perdeu. Então Paulo perdeu. Então João perdeu. E qual é o processo para recuperar? Amanhã você perde outra vez. Porque você continua errando. E quantas vezes você pode perder e recuperar de novo? Isso não faz sentido algum. E não precisa ser nenhum teólogo ou um especialista para entender que nós erramos, nós falhamos, nós pecamos infelizmente. O único ser humano de exemplo perfeito e totalmente incorrigível foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele somente. E nós só seremos um exemplo perfeito como ele foi, só chegaremos à estatura de perfeito varão na ressurreição. Só nesse momento, esse corpo será livre da maldição do pecado que nós herdamos de nossos pais. E nós viveremos aí sim a vida santa e justa que Deus espera. Muito bem. No versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu, mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Com o meu entendimento, o meu coração, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. É por isso que Jeremias diz, maldito é aquele que confia no homem. Se você confia nas suas obras para a sua salvação, você é um maldito e está condenado. Você está condenado. Porque no livro de Isaías, as nossas obras são comparadas com trapos de imundícia. Trapos que eram usados para limpar fezes e ferimentos dos leprosos. É isso que são as nossas obras. Quando feitas sem Cristo. Somente a obra de Cristo é que é aceita por Deus o Pai para a sua salvação. E você quer uma certeza de que pecado não tira a sua salvação. O pecado ele entristece o Espírito Santo, o pecado ele traz prejuízos para a sua vida, o pecado ele te atrasa espiritualmente, o pecado ele te leva para trás, mas você não perde a salvação. No livro de 1 Coríntios, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele vê na igreja um mal terrível que estava dentro da igreja, lá em Corinto, e que ninguém tinha tomado atitude contra aquilo. Versículo 1 do capítulo 5, olha lá. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Olha, nem os de fora, nem os gentios, aquele que vocês consideram impuro, não fazem esse tipo de coisa. Possuir a mulher do próprio pai, tá? Possuir a madrasta, isso é horrível. E Paulo fala, como é que vocês permitem isso dentro da igreja? E ele diz o seguinte, olha, eu na verdade, ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que praticou tal ato, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Preste bem atenção. Paulo diz, eu ordeno que este seja entregue a Satanás, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a carne seja destruída. Ele seria tirado da comunhão da igreja, da comunhão dos irmãos, e ele voltaria para o mundo, para que a carne seja destruída, para que Satanás se andasse com ele, para que Satanás se aproveitasse dele. Mas o espírito seria salvo no dia do Senhor, porque aquele era um convertido. Ele errou, mas ele era um convertido. Ele não perdeu a salvação. Então, meu irmão, é um pecado horrível possuir a mulher do próprio pai? Sim, é terrível. Mas para Deus todo pecado é terrível. A inveja, o ódio, a raiva, palavrões, tudo isso ofende a nosso Deus. E tudo isso é motivo suficiente para você e eu sermos lançados no inferno. Só não vamos porque Cristo pagou a nossa dívida.
Ele não pagou até o momento em que eu me converti. Ele pagou por toda a minha vida. Todo o castigo que eu merecia, que você merecia, ficou na cruz. E o que fazemos então para ter paz com Deus? Para depois de errar, não ficarmos com essa tristeza, não ficarmos lançados nas mãos de Satanás, não ficarmos aí à mercê do pecado. João, na sua primeira carta, ainda naquela mesma passagem, ele nos responde. Ele diz o seguinte, vamos ler 8 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha bem, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É isso. Infelizmente, fatalmente, nós erramos e pecamos, descumprimos a lei de Deus. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Ele é justo e Ele nos perdoa. É isso. O pecado na vida do crente é um tropeço que infelizmente acontece. Não deveria acontecer. Mas como Paulo disse, no meu entendimento, eu sei que a lei de Deus é boa e eu sei que a lei de Deus é espiritual. Mas o mal que habita nos meus membros, no meu corpo, me faz ir contra a lei do meu entendimento e me faz pecar. Mas se você, irmão, pecou, se você errou, você não perdeu a sua salvação. Se verdadeiramente você foi um crente em Cristo, se verdadeiramente você colocou a sua fé em Jesus, se verdadeiramente você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não perdeu a sua salvação. E para recuperar esse tempo perdido, afastado de Deus, afastado de Cristo, pelo pecado, para pagar esse mal que infelizmente aconteceu, esse tropeço, você confessa. E quando você confessa, a sua alegria volta, o seu espírito se regozija e você volta a ter paz, comunhão com Deus, com os irmãos de novo. Mas não perdeu a salvação. Você errou, você falhou e isso acontece. E foi realmente, justamente, o que aconteceu com este jovem da igreja de Corinto. Ele se sentiu mal, ele se arrependeu e ele voltou para a comunhão dos irmãos. E os irmãos tinham medo de recebê-lo. E agora, será que devemos recebê-lo ou não? E Paulo diz o seguinte aqui, 2 Coríntios 2, 5 a 7. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta, ao tal, a repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, modo de algum, devorado de demasiada tristeza. Muito bem, ele errou, ele caiu, né? Ele falhou e ele foi repreendido. E agora recebam-no com amor. Ele perdeu a salvação? De modo algum. Se ele tivesse morrido nesse pecado, como Paulo diz em 1 Coríntios, o espírito seria salvo no dia do Senhor. Mas esse crente se arrependeu. Então, meu irmão, se você caiu, se você vacilou, se você errou, eu não te julgo, porque o mesmo acontece comigo, infelizmente. Eu não te julgo, de maneira alguma. Mas você pode confessar, você pode se arrepender, você pode chorar o seu pecado e Deus vai te perdoar, com certeza. E a alegria da salvação vai voltar no seu coração. A alegria do Espírito Santo vai voltar a queimar no seu coração. E aquelas coisas velhas, passadas, ficam para trás e você volta a ter a mesma comunhão com Deus. Porque Cristo viveu na carne e Ele sabe a dificuldade que é para nós resistir às paixões da carne. Cristo venceu. Cristo viveu 100% justo e santo. Mas nós, infelizmente, caímos todos os dias. Então, o segredo é confessar. É entregar ao Senhor os seus pecados. É admitir os seus erros e as suas culpas. E assim nós temos paz com Deus e perdão. Para encerrar o vídeo, eu quero ler um trecho de Salmos, capítulo 32, em que
o rei Davi, quando ele erra, possuindo uma mulher que não era sua, e ele tenta de várias formas esconder o seu pecado. Ele manda o marido dela na frente de batalha para que seja morto, para que assim fique encoberto. Mas Deus sabia do pecado, e ele tenta encobrir o pecado, e ele não confessa o seu pecado. E enquanto ele não confessa, olha o que acontecia com ele. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurados os crentes, em que Deus não imputa maldade, em que Deus não imputa injustiça nem engano, porque já foram perdoados em Cristo, já foram salvos pela graça de Cristo. Versículo 3. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e o Senhor perdoará as maldades do meu pecado. Portanto, meu amado irmão, pecar não te leva a perder a salvação. Te traz um prejuízo tremendo. Te enfraquece os ossos. Te traz tristeza na alma. Entristece o Espírito Santo. Te traz muitos prejuízos. Mas você não perde a salvação. Mas se você caiu, infelizmente, como todos estamos sujeitos, confessa o teu pecado e Cristo te recebe de volta de braços abertos, assim como foi na cruz. Feliz 2018 e que neste ano nós possamos estar mais com esse espírito de confessar e de entregar as nossas culpas nas mãos do Senhor. Obrigado.